Vem, Joel. E aí tem essa história do CUICA, né? Cultura, inovação, cidadania ativa. Aí eu estava um dia na escola, eu tinha 16 anos, terceiro colegial, chegou o Fabião com um coque. Cabeludo, com coque, e falou, nossa, ontem eu fui no show do Planet Hemp. Vocês lembram do Planet Hemp? E, nossa, foi irado. Aí eu comecei a falar com tantos caras, eles achavam que eu era da banda e tal. E aí eu vi um momento, naquele instante eu vi um professor diferente, que passava conhecimento, que passava educação, que ensinava, e a aula era legal, a aula era biologia, a aula era legal, Fabião. E todo mundo acha isso. É verdade. A tua aula era muito diferente. A tua aula tinha esse componente aqui, ó, inovação. Não existe beleza nenhuma na perfeição. Não existe nenhum aprendizado em tudo que é perfeito. Porque o que é perfeito é terminado, é acabado, é encerrado, é empacotado. Por que eu estou falando isso? Porque atualmente eu tenho o desafio de coordenar o Instituto Neymar Júnior, lá na Praia Grande. Alguém aqui conhece, já foi lá no Instituto? Deixa eu ver, quem já foi lá? E quem aqui não ouviu... Vamos lá, deixa eu ver. Quem não ouviu falar do Instituto Neymar? Não ouviu. Então, tem o restante aqui ouviu, certo? Legal. O Instituto é um instituto que trabalha com 2.400 crianças numa área de vulnerabilidade social e eu sou coordenador geral. E aí eu recentemente fiz uma pergunta para mim e a pergunta é super simples. Joel, o que você sabe de vulnerabilidade social? Eu fui criado no Canal 5, à base de azeite galo e palmito. Estudei no Objetivo, fiz natação. Todo mundo sabe que natação é um esporte de elite, é um esporte caro, estudei em colégio particular, nunca tive problema, meu pai me deu condições. E eu sou coordenador há 1 ano do Instituto Neymar, é algo absolutamente desafiador. A gente atende 10 mil pessoas, 120 funcionários, e eu estou lá. E eu entendi que não existe nada que é belo na perfeição. O belo está na imperfeição. Um certo dia eu acordei, e eu não sei exatamente o porquê, mas eu resolvi ir na comunidade. E aí eu cheguei no Instituto, eu convidei um professor, convidei uma assessora de comunicação, um assistente social e um estagiário. O estagiário é da comunidade. Eu falei, me leva na comunidade? Ele falou, aonde? Eu falei, não sei, me leva, eu quero conhecer. E aí eu fui na comunidade ali do Jardim Glória, na Praia Grande. Vocês conhecem o Jardim Glória, na Praia Grande? Alguém aqui conhece ou é de lá? Conhece? Alguém é da Praia Grande? Praia Grande? Legal. Inclusive eu me mudei para Praia Grande por causa do Instituto. E eu fui lá, e foi incrível, porque eu descobri que eu não sabia nada. Então a gente fica falando que o menino tem que aprender inglês, que tem que aprender informática, que tem que aprender robótica, e que ele tem que jogar futebol, e que ele tem que ir de tênis, e que a roupinha dele tem que estar limpa. E aí eu entrei numa rua, e tinha uma poça d'água, do lado 2 meninos de mais ou menos uns 14 anos fumando maconha, do outro lado 3 caras vendendo droga. E eu olhei, e veio 20 metros uma menina de 7 anos com a roupa do instituto, e ela veio andando, passou pela poça d'água e pulou no colo de um professor. E a pergunta que eu me fiz, qual foi o critério de escolha que essa menina teve? Porque ela desviou da poça, não foi para os meninos de 14, desviou da poça, não foi para os caras que estavam vendendo drogas e pulou no colo do professor. Qual foi o critério que ela utilizou para não escolher uma coisa, não escolher outra e passar pela poça e abraçar o professor? E aí isso ficou na minha cabeça. Aí eu fui numa outra casa, a casa tinha 25 pessoas numa casa. A casa é de madeira. Dessas 25 pessoas, 2 trabalhavam. 3 tinham saído da prisão e tinha uns 11 filhos lá, netos, sobrinhos, que estudam no Instituto Neymar Júnior. E essa casa, ela é 5 metros do esgoto. 5 metros do esgoto. A casa é de madeira, o piso é não tem piso, é de areia, tinha lama e 5 metros tinha esgoto. Eu falei, caramba, Joel, o que você está fazendo no Instituto Neymar colocando beabá, ou colocando aula de informática, ou mecanismos de linguagem digital, ou tênis, ou camiseta limpa? Não tem nada a ver. Naquele instante, e eu não fui preparado para isso, naquele instante eu descobri que eu não sabia nada. Isso me ajudou, porque eu fui até o chão e depois do chão não tinha para onde ir mais, era só subir. E eu falei, o que esses meninos têm que aprender é toda aquela informação que seja importante para a vida deles, na realidade deles.
e não o que eu acho que é importante na minha realidade. Essa foi a minha grande sacada. Então, quem constrói o conteúdo não é só o Joel. O conteúdo é co-construído. Ele é construído comigo e ele é construído com as crianças. Esse foi o meu primeiro aprendizado. E aí eu fui para um segundo aprendizado, que é aprendizado decisão. O que significa aprendizado decisão? É uma decisão que tem a ver com inovação. Eu não vejo hoje muitos motivos para a gente não estudar aquilo que realmente a gente vai fazer. Em outras palavras, eu não vejo sentido a gente estudar coisas que a gente não vai fazer. A gente só tem que estudar aquilo que a gente vai fazer. Porque essa é a realidade que eu vivo. Não adianta eu mostrar uma realidade com uma criança que não tem pai, que chega com um olho roxo, e uma realidade que eu acredito que ela é correta, e ela não é. Ela é correta para uma situação, mas ela não é correta para outra. Eu tenho uma sobrinha de 5 anos de idade e eu vou estimulá-la, enquanto a minha irmã permitir, meu cunhado permitir, que ela estude aquilo que seja importante para ela. E ela vai perguntar, mas tio, o que é de fato importante para mim? Tem como você me ajudar? E alguns pilares de sustentação que a própria escola oferece, que os bancos da escola oferecem, podem ajudar. Por que eu aprendi a tal da fórmula de Bhaskara? A grande questão não era aprender a fórmula de Bhaskara. A questão era o que aprender a fórmula de Bhaskara me dá de componente, que me ajuda a pensar de maneira lógica. Bhaskara ou Pitágoras me ajuda a pensar de maneira lógica. E o pensamento lógico é importante. Então a escola ela utiliza a fórmula de Bhaskara. Então, já que pensar de maneira lógica é importante, eu também posso utilizar outros mecanismos tão importantes quanto. Essa foi a minha segunda sacada. A primeira, não existe beleza, não existe nada interessante na perfeição. A gente tem que aprender o tempo inteiro. E as coisas são co-construídas. A segunda, não existe sentido também. Fala, Rodrigão. Não existe sentido também em a gente não estudar e não procurar fazer aquilo que de fato nos ajude. Eu tenho um mantra, eu tenho um karma, eu tenho uma frase que é, afinal de contas, quantas vidas eu tenho? Né? Eu só tenho uma vida e não tem o menor sentido da minha vida a não ser incrível, espetacular, fenomenal. Ela não pode ser conveniente ou convencional, ela tem que ser incrível. Vocês conseguem dizer para mim qual é a diferença entre contrato e convênio? Quem consegue dizer para mim? Quando você faz um contrato, tem um contrato básico, né? As partes, cada uma quer uma coisa, né? Olha, eu quero uma coisa, então você me dê isso. Aí o outro fala, eu também quero uma outra coisa. E os caminhos são opostos. Olha, se você não fizer isso aqui, eu tiro isso de você. Se você não fizer aquilo lá, eu tiro de você. O convênio é que os dois caminhos são para a mesma rota. As pessoas trabalham para uma mesma rota. O que isso tem a ver com cultura, inovação, cidadania ativa? Eu imagino, eu já achei incrível esse lugar, né? Poxa, a gente está na praia. Eu já achei incrível essa proposta. Eu já achei incrível essa ideia. Mas ainda não é uma ideia que toca ainda o Santista. Lógico, porque ninguém constrói um prédio pela cobertura. O primeiro evento do Cuíca vai ser diferente do segundo, que vai ser diferente do terceiro, e assim por diante. Mas qual que é essa história do convênio? Quando a gente faz um convênio, você vai ser o multiplicador dessa ideia. Ao invés de você falar, olha, não tinha umas cadeiras faltando, você vai falar assim, não, das pessoas que estavam sentadas, todas entenderam, e foi incrível aquilo que aconteceu. E aí, nadador? Beleza? Essa é a ideia que eu aprendi, sobretudo no Instituto Neymar. Quando eu tenho o domínio do conhecimento, eu não tenho o domínio de nada. Ele precisa ser co-construído. E entender que eu não sabia, pelo fato de ter morado em outro lugar, né, onde tinha asfalto, pelo menos, e não tinha problema, igual eu encontro, o fato de eu ter entendido que eu não sabia nada me ajudou bastante. Porque quanto mais eu não sei, mais eu procuro encontrar os caminhos para saber. E o saber hoje, na minha opinião, ele está no que o Fabião falou sobre o colaborativo. A gente ainda tem, a cultura nacional ainda tem essa questão muito da competitividade. É competição ao invés de colaboração. Um evento como esse, no Cuíca, onde a gente coloca cultura, inovação e cidadania ativa, ela é uma proposta de colaboração. Ela é uma proposta de colaboração. Muito bem. E para finalizar minha fala, de notícia de última hora. Não existe uma relação tão exata entre o quanto que você é bom nos bancos escolares com o teu desempenho no mercado de trabalho.
Existem outras variáveis tão importantes quanto, sobretudo, a sua forma de pensar, a sua forma de agir e a sua múltipla inteligência, não só um tipo de inteligência. Um dia, eu estava conversando com o meu patrão, o Neymar pai, e ele disse uma coisa para mim assim: Joel, eu gostaria que você colocasse nesse pátio 700 pessoas. E eu disse para ele: não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. E ele me respondeu assim: o fato de uma coisa, ou melhor, ele respondeu assim: Joel, é você que não consegue fazer isso. Não quer dizer que não dá. É você que não consegue fazer isso. Então você não tem competência para colocar 700 pessoas e aí você me diz que não dá, mas dá. E naquele momento eu fiz drama. Eu falei: pô, esse cara tá pensando que é o quê? Pô, tá achando que tudo dá para fazer? E isso e aquilo. E eu fiz drama. E eu não morri. Ele me ensinou como poderia ser feito. Não tem nada belo na perfeição. Na verdade, não tem nada belo em ser quadrado, fechado, terminado, perfeito. Não tem nada belo nisso. A imperfeição, na minha opinião, é a melhor maneira da gente crescer. Não tem nada interessante em a gente não estudar aquilo que a gente precisa. A gente tem que estudar aquilo que a gente precisa. Mas a gente também não pode ser míope e não encontrar o valor naquilo que a gente está recebendo também. E aí um evento como esse que o Rodrigo fez, ele, na minha opinião, e toda a turma aí, né, ele não serve para nada. Sério, João? Sério. Não serve para nada esse evento de hoje. Ou melhor, ele só servirá para alguma coisa se a gente colocar isso em ação. Porque senão a gente só ouve, senão a gente só fica inspirado, a gente confunde a palavra inspiração com motivação, e aí eu vou ter que parafrasear um grande pedagogo brasileiro que faleceu, chamado Paulo Freire, que ele diz: motivação é uma porta que se abre de dentro para fora, ninguém consegue motivar ninguém. Eu acredito nisso. A gente consegue inspirar as pessoas, provocar as pessoas. Motivação não. Motivação é um motivo que gera uma ação. Eu não sei qual é o motivo dos senhores. E se isso que eu falar hoje não gerar nada, então o currículo não serviu para nada. Ele não vai ser uma cidadania ativa, ele vai ser apenas uma cidadania. E o ativo é uma ação, e que é provocada por um motivo. Esse motivo é a motivação, que ele é interno. Então cada um tem que buscar o seu motivo com cada palavra que cada palestrante vai abordar, vai falar. Quando eu saí daquela comunidade, eu liguei para o meu pai. Porque meu pai é negro, meu pai é nordestino, meu pai foi pobre, sofreu preconceito. Meu pai veio de uma cidade chamada Maruim. Maruim é no interior de Sergipe, é uma cidade... Vocês conhecem Maruim? Já ouviram falar em Maruim? Alguém aqui já ouviu falar em Maruim? Não? Maruim? Maruim é uma cidade que tem 9 mil pessoas. 9 mil. Meu pai saiu de lá. Negro, pobre, de Maruim. Minha mãe, branca, nordestina, saiu de Maruim também. Os dois se enfiaram aí e vieram para a cidade grande. E quando eu estava lá, de frente para o mangue, eu pensei: caraca, podia ser eu aqui, lá em Maruim. E de alguma forma, o meu pai conseguiu me tirar dali, junto com meu irmão e com a minha irmã. Mas podia ser eu ali. Eu podia estar lá com não sei quantos filhos, morando no mangue, sem perspectiva nenhuma, lá em Sergipe. Podia ser eu ali. Mas eu sei por que eles não fizeram drama. Porque na cabeça do meu pai e da minha mãe, eles não tinham uma opção. Pai, como é que o senhor saiu de lá? Ele falou: mas eu não tinha opção, cara. O teu avô não tinha dinheiro, a tua avó não estava comigo. Eu não tinha opção. Ou eu dou certo, ou eu não dou certo. Meu pai não tinha opção. Meu pai não teve opção. Minha mãe também não teve opção. Então por que eu, Joel, vou achar que eu tenho opção? Só porque eu fui criado no Canal 5? Eu também não tenho opção. Inclusive, senhores, na minha opinião, você também não tem opção. Você não tem opção de fracassar. Isso não existe, pô. Isso é um troço que alguém vendeu na tua cabeça e que você aceita. Inclusive, o fracasso faz parte do sucesso. Enquanto algumas pessoas acham que o sucesso está para um lado e o fracasso está para o outro, outras acham que o sucesso está para o lado e o fracasso está para o mesmo lado, que a somatória de fracasso é que faz o sucesso. E aí você não negocia mais com o tal desse fracasso. Não existe nada bom na perfeição. As coisas têm que ser imperfeitas. Isso é muito importante para a minha vida. Ao invés de eu fazer contratos, eu quero fazer convênios. Essa menininha aqui, quantos anos você tem? Você, 8, 10, 8. E você tem quantos anos? Quantos anos você tem? 5? 5 anos. 5, 7, 8 e 10, é isso? Mais ou menos isso, né? 8. É possível aprender com essas meninas todos os dias. Basta eu entender que não tem nada terminado em mim e que a gente consegue construir tudo junto. Tá certo, gente?
Obrigado pela oportunidade. Espero que eu tenha disparado alguma coisa em vocês, mas se eu também não tiver disparado, tá tudo certo, o que vale é a intenção, não a estratégia. Obrigado, gente. Um abraço.